Isso acontece. O pessoal fala, fecha um acordo, recebe uma parte antes e não posta o resto, dá calote. E acontece do outro lado também. A casa fala que vai pagar X e não paga, atrasa o pagamento. Isso, não, também. Então, antes da regulamentação, era um faroeste. Exato. Acontecia. Você sabe, a gente vê de tudo. Coisas assim. Bom, mais recentemente teve a febre do tigrinho, todo mundo jogando, influenciador preso. Esse é um lado negativo, mas que com a regulamentação traz mais clareza. Vocês começaram no bet muito antes que o mercado explodiu aqui no Brasil, né? Fala um pouco da DL7, que eu acho bem legal esse case, então, cara. Isso é verdade. A gente lida com bet, casa de aposta, muito antes disso ser hype ou mainstream. A gente cuidava dos direitos da Copa do Brasil desde 2015. E a gente já tinha, até a Sportsbet Show foi patrocinador durante muito tempo, desde antes da pandemia já tinha. Teve Bodog. Então tiveram várias casas de aposta que a gente lidava antes disso estar inserido no mercado. Tanto é que em 2021, 2022 eu já tinha ido para Malta, já tinha ido, na época, no Ice London, que acho que agora está em Barcelona, para Miami. Então já tinha rodado as principais feiras, conhecendo o mercado, conhecendo muita gente. Então não foi até nenhuma surpresa o que está acontecendo com o mercado hoje. Sim. A gente já meio que esperava. Então a gente conseguiu se precaver, se planejar para ter uma atuação mais estratégica. Porque hoje eu acho que tem um patrocínio muito predatório com as bets. Eu acho que, e aí não é uma crítica, uma sugestão, mas eu acho que ao invés de ir na manada, todo mundo está no futebol, todo mundo está no futebol. É claro que o futebol é importante. Mas como é que a gente trabalha esse patrocínio? Esse patrocínio é só mídia? Mas será que a gente não pode, pagando a mesma coisa, extrair mais dele? Ser mais estratégico? Que tipo de persona é o teu público? Porque a Bet Nacional tem um tipo de persona. Sim. A Esporte da Sorte tem outro tipo de persona. A Rios Bet tem outro tipo de persona. E dentro dos patrocínios tem diversos tipos de torcedores, de fãs, de consumidores. Então entender essa persona antes de você começar a ação de patrocínio é fundamental. E eu vejo que pouca gente no mercado faz. Então você acaba fazendo uma campanha geral. E você perde capacidade de transformar aquele cliente em um apaixonado pela marca, em ter uma experiência incrível, em ter... E aí você diminui o LTV quando você não faz esse tipo de coisa. Você perde dinheiro lá na frente. Acho que falta um pouco esse olhar de mais de ativação, mais estratégico, e não só ver todo mundo tá no futebol, já fazer futebol. Todo mundo tá com esportes, vamos pro esportes. Acho que tem que ter um pouco de identidade das próprias marcas. Eu sinto falta um pouco disso no Brasil. Mas você acha que... É uma dúvida mesmo. Agora que acabou o dinheiro vindo a rodo para o Brasil com a legalização, não é um caminho natural que o mercado vai ter que seguir? E já tem alguma estratégia nesse sentido? Então, eu discordo um pouquinho do que você falou. Não. Eu não acho que o dinheiro a rodo parou de vir. Eu acho que ele vai continuar vindo. Eu acho que vai vir até mais. Na verdade, as pesquisas apontam que a tendência do consumo e de quantidade de aposta só aumente. Por quê? Porque quando você regula o mercado, você também traz credibilidade. Você sabe que você vai receber, você sabe que você tem onde cobrar, você sabe que você não vai precisar ir a Malta, Curaçao ou Ilhas de Man para perguntar, vem cá, você vai me pagar meus R$50 ou não? A conta não fecha, entendeu? Então, essa credibilidade atrai grandes marcas também. Então, tem vários grupos enormes estabilizados nos Estados Unidos, europeus, que esperaram o mercado se regulamentar para vir para o Brasil. Então, na verdade, acho que vai ter mais investimento. Um bom exemplo disso na MGM, junto com a Globo. Então, tem movimentos grandiosos para acontecer. A própria Bet365 falou algumas vezes para mim que estava esperando o mercado se regular para poder entrar no Brasil de fato. Entendi, tinha marcas esperando... Então, assim, eu acho que a gente faz uma limpa no primeiro passo. Então, parece que diminui o dinheiro rodando, que muita gente vai acabar saindo, não vai aguentar esse tranco dos 30 milhões da licença, mas depois que o mercado se reciclar, acho que esses investimentos vão acontecer, vão voltar a crescer de forma mais saudável. Se preocupando com vício, se preocupando em respeitar a LGPD, as novas regras de regulamentação, fazendo aí realmente um trabalho com mais cuidado. E aí, já emendando na outra pergunta, eu acho que com a regulamentação a margem diminui, isso é óbvio. Não tem que ser questionado. E tem regras muito rígidas para aquisição de usuário. Você não pode mais oferecer bônus para aquisição, coisas que eram... Não sabia. Então, era um principal chamariz para aquisição. Vem cá que você vai ganhar um bônus 100%. Vai ganhar
um free spin, vai ganhar alguma coisa. Você é proibido hoje, por lei, de fazer isso. Sabia. Pois é, então isso dificulta a aquisição. Então, antes, o foco em aquisição, que era gigante, eu acho que ele vai se dividir para retenção também. Tá. Antes, você podia ter uma certa negligência, entre aspas, na retenção. A galera tava querendo encher a boca, enchendo o funil. Agora, o funil tem que ter mais cuidado. Então, peraí, a gente tem que cuidar melhor desse cara, desse jogador, durante o processo. Para ele gastar mais, durar mais, ter mais confiança. Então, eu acho que ações de ativação, de fortalecimento de marca, de brand love vão ser cada vez maiores. Então, acho que a gente vai começar a ver patrocínios não só de mídia, não só para visibilidade a qualquer custo, mas mais estratégicos. Acho que é um pouco essa minha visão do mercado hoje. Não, legal, interessantíssimo. E faz total sentido. Eu lembro, na feira do ano passado, que as casas gringas, né, antes de ter regulamentação, estavam muito preocupadas aqui com o Brasil, porque os influenciadores brasileiros que estavam dando golpe nas casas, eles estavam revoltados, né? Que eles estavam parando de... Enfim. Não, isso acontece. O pessoal fala, fecha um acordo, recebe uma parte antes e não posta o resto, dá calote. E acontece do outro lado também. A casa fala que vai pagar X e não paga, atrasa o pagamento. Isso, não, também. Então, antes da regulamentação, era um faroeste. Exato. Acontecia. Você sabe, a gente vê de tudo. Coisas assim. Bom, mais recentemente teve a febre do tigrinho, todo mundo jogando, influenciador preso. Esse é um lado negativo, mas que com a regulamentação traz mais clareza. Concordo. E eu acho que é questão de educação. Eu não vejo particularmente problema com a aposta em si. Eu acho que é mais uma forma de entretenimento. Eu acho que você pode muito bem se divertir mais gastando R$20, e às vezes você vai no cinema, vai gastar muito mais. Total. E você vai se divertir mais em casa, com seus amigos. Só que tem que ter uma educação para o jogador. A gente não pode bater na tecla de mudar de vida. Isso é até proibido hoje, mas acontecia muito. Sim. Muitos influenciadores. Isso é uma briga recorrente na questão de afiliados até. Como educar o influenciador? Porque ele está acostumado a fazer da forma antiga, até hoje. Alguns escutam, mas a maioria não escuta. Ela só quer fazer... Ele quer ganhar o dele, até porque a maioria ganha em revenue share também, né? Então ele quer botar a gente pra dentro a qualquer custo. Aí fala que vai mudar de vida, fala que vai dar bônus, coisas que são proibidas. Então, hoje é uma dor grande pros afiliados também, ter esse controle do que os influenciadores estão dizendo. Então, eu acho que vai ter um crescimento também do mercado de gestão de afiliados. Hoje existe muito isso. Está crescendo, mas já existem alguns grupos, algumas empresas que elas cuidam dessa gestão de 300 mil afiliados e toda a parte de compliance, todo esse lado é da empresa contratada. Você só faz a ponte entre a sua marca e os afiliados. E todo esse lado de cuidar de arte, de grupo, do que postar, se postou o que pode, o que não pode, é da empresa legal. que contrata. Legal, não sabia. Então, eu acho que o mercado vai crescer, porque ele ainda não é muito disseminado no Brasil. Na Europa já acontece há muito tempo, até porque o mercado lá é muito mais estabelecido. Sim. Mas o mercado vem crescendo muito aqui. E eu vejo um nicho até. Eu acho que é uma oportunidade de mercado interessante para quem está de olho. Porque realmente é uma dor. Como é que você controla, como é que você escala teu programa de afiliados de forma saudável, in-house, sem crescer muito a equipe? Cara, é desafiador. Então, de repente, terceirizar facilita. Principalmente nesses casos. Não, concordo totalmente. E os afiliados, hoje em dia, eles estão sem saber o que fazer, né? Assim, estão todos parados, assim, né? A galera tá totalmente perdida como é que trabalha nesse mercado ainda. É muito self-made mesmo. Cada um faz da sua forma, vê como é que funciona. Não tem nem parâmetro. Às vezes você vai negociar com alguém, a pessoa não sabe nem como responder o que ela quer, porque ela nem sabe o que esperar de você. Isso aconteceu comigo. Eu estava na Viabet, como head de marketing, eu fui negociar com um afiliado e ele achou que era um modelo que a maior parte era em revenue share. E ele achou que no primeiro dia ele já ia ter 100 mil para retirar, porque ele achou que ia ser uma enxurrada e a gente teve que explicar muito que era uma construção a longo prazo, a médio prazo. Ele ia ficar falando, as pessoas iam jogando e acumulando. Era quase uma carteira para ele. E ele não bancou e saiu. E aí depois ele me procurou, eu já tinha saído da Viabet, ele me procurou para tentar fazer algum outro modelo parecido, mas aí já não fazia mais sentido pra gente, pra mim, e nem pra ele, e acabou que não funcionou. Mas é um exemplo claro de realmente falta de conhecimento do mercado que você acabou de citar. Então a gente tem muito que educar, não só
o jogador, mas temos profissionais no mercado. Sim. Tem pouco profissional no mercado. Tanto que o pessoal brinca que 3, 4 meses de mercado no Brasil equivale a 2 anos. Porque falta profissional. Então você acaba vendo de tudo, acaba saindo na frente. E aí, gostou desse corte? Siga a gente nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e no Instagram. Copacabana Talks. Valeu!